Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Abra a tua Bíblia, por favor. Vamos ler a Bíblia. Provérbios capítulo 30, versículos 11 a 14. Provérbios 30, 11 a 14. O que nos diz a palavra do Senhor? Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. E há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. E há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. E há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Que texto legal para pregar, hein? Que texto bom! O que vamos tirar desse texto aí para nós nos edificarmos espiritualmente? Uma bênção de Deus, essa palavra do salmista. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quantos de vocês já se feriram, já se cortaram, já colocaram um prego no pé e isso infeccionou? Quantos de vocês, assim como eu, já aconteceu isso? Então, vocês são pessoas experientes. Que coisa boa falar para um público experiente. O que é uma infecção? Se você não trata a infecção, a tendência daquela infecção é ela diminuir ou se alastrar? Se alastrar. Uma infecção precisa ser tratada. Quando nós nos cortamos, lá no acampamento deu um acidente. Eu estava explicando para uns meninos lá, digo, olha, quando você vai usar um material cortante, uma faca, um facão, tu sempre puxa do teu corpo para fora, nunca de fora para o teu corpo, sempre daqui para lá. Exceto o queijo, né, para os italianos, né, os italianos, daí o queijo vai devagarinho. Mas sempre que vai usar uma faca, um instrumento cortante, é sempre se protegendo. Mas alguém se machucou. Imediatamente a nossa preocupação foi não deixar infeccionar. Porque se infeccionar, a infecção se alastra. Ela vai contaminando o corpo todo. E se não for tratada, uma pequena infecção pode, daqui a pouco, se alastrar e transformar-se em uma infecção generalizada. Temos algum médico ou médica aí? Não temos. Alguém da saúde? É verdade ou não? Pode se transformar em uma infecção generalizada e contaminar, comprometer até mesmo a vida do corpo. Por isso, as feridas, sempre que nós sofremos um acidente doméstico ou de trabalho, deve ser, se não tiver equipamentos, material adequado e conhecimento para fazer uma boa limpeza no local, uma boa limpeza e uma proteção do local afetado até que chegue ao médico, deve ser imediatamente levado para um posto de saúde ou para um médico mesmo para o devido tratamento. Para quê? Para que não infeccione. Para que aquela ferida feita seja curada o mais breve possível e a pessoa possa voltar às suas atividades normais, voltar à sua vida. É triste. Nós tivemos lá em casa, a minha esposa sofreu um acidente doméstico. Foi me dar um chute e torceu a perna. Não, não foi isso. Ela estava caminhando, como a identidade vai amarelando, né? Caminhando, torceu o pé, fraturou um osso. Na hora já procuramos auxílio médico. Para quê? Para minimizar a situação, para que fique somente naquele local e nada mais possa ser afetado por esse trauma. Isso são as feridas, é inevitável. Às vezes você está tranquilo, caminhando, se machuca. Está na cozinha, as irmãs fazendo o almoço, o jantar, o café, passam a faca no dedo. Não acontece? Acontece. Quer ver quem gosta de descascar uma cana, então, né? Descascar uma caninha. Quem já não tirou o tampo do dedo descascando cana? Quando criança? A gurizada mais nova não tiveram esse privilégio. E jogando bola, então, a gurizada, né? Quem já não tirou o tampo do dedo? Na nossa época de meninice,
nós tínhamos algumas brincadeiras diferentes de agora. Não havia naquela época internet, não havia computador, não havia nada. Então o nosso divertimento com a gurizada, nós tínhamos uma empresa que estava construindo na frente da nossa casa, ela fez um aterro. E naquele aterro ficou um barranco alto, quase da altura disso aqui, mas num 45 graus. Só escuta a festa da piazada. Olha só que coisa linda, né? E nós fazíamos o que então? Nós fazíamos carrinhos. Hoje dizem carrinho de rolamento. Nós nem isso tinha, não existia carrinho de rolamento, não existia rolamento. Era carrinho, nós chamávamos carrinho de descida. Era madeira, cortava um pedaço de madeira, fazia um furo, colocava ali no eixo e ela vinha, né? Aí largava lá daquele jeito, e quando chegava lá embaixo, só Deus para segurar. Não tinha freio, e não tinha jeito, metia o pé no chão, né? Pulando para segurar, para não pegar na cerca lá embaixo, não se arrebentar, e vinha daquele jeito. Era um divertimento. Mas quando chegava o final da tarde, a gente estava tão esfolado, e daí era ali, tu lutava com aquilo tudo, ficava todo arranhado, todo esfolado, não tinha um menino que não tivesse os dedos todos esfolados, se agarrava embaixo, raspava nas pedras. Quem foi desse tempo? Quem teve essa experiência? Só eu? Teve, olha aí. E aqueles ferimentos, era uma tristeza. Havia um remédio milagroso. Vamos ver quem lembra qual era o remédio milagroso, que isso era padrão nas casas, era só o que passava. Você chegava esfolado e a mãe já tocava. Antes do remédio milagroso, a maior tortura que existia para um piá era o banho. Meu Deus, você ficava o dia inteiro carranho de descida e grama, tu chegava coberto de miquim. Quem sabe o que é miquim? Levante a mão. Vem cá, Eder, vamos ver se você sabe. Sobe aqui. A piazada não sabe. Explica. Ele sabe falar assim, você sabe? Ele sabe assim o que é miquim? É um bichinho, um carrapato pequeno que dá na grama. Bem miudinho. Bem miudinho. Não tem como tirar com a mão. Não. Coça? Coça bastante. E quando você molha? Pior. Aí ele não coça, ele arde, incendeia, né? É. É isso aí. E você chegava à tarde, estava coberto, imagina, rolando na grama. Aquilo era carrapato por todo que é lado. E você ia tomar banho, aquilo era uma desgraça para a tua vida. Aquilo doía, coçava, e às vezes não queria, e a mãe chegava e não tinha. Hoje é uma beleza, veja essa piazada hoje, banheirinha, água quente, shampoozinho. Oh, beleza! Era aquele barrão de sabão de soda assim, a mãe chegava, esfregava, né, Sônia? E pegava nas orelhas aquele pano, quase arrancava a orelha da gente. E quando via aqueles esfolados, vamos passar um remédio nesses esfolados, e dava um xingão. Quando a gente não apanhava ainda? Onde é que se viu? Está desse jeito. E ela vinha com remédio milagroso. Quem lembra o nome? É isso. Mertiolate. Curava tudo. Estava com o dedo dessa grossura, passa o mertiolate. Cortado, passa o mertiolate. Enfia um prego no pé, passa o mertiolate. Aquilo ardia. Uma coisa por demais. Mas tudo para quê? Para não infeccionar. Por quê? Porque se infeccionasse, você ia ter sérios problemas. Então, dá-lhe mertiolate. Assim nós cuidamos, e continua sendo assim. Graças a Deus, era o conhecimento que as nossas mamas tinham, e nós estamos aí gordos, né? Faceiros, saudáveis, nem tanto, mas estamos aí. São as feridas que têm que ser cuidadas. Agora, meus amigos, existe um tipo de ferida que nós não vemos. São aquelas feridas invisíveis, que nós não vemos, as pessoas não veem, mas que nós carregamos elas. São aquelas feridas que às vezes estão anos conosco. Estamos levando elas quietinhos, no nosso canto. E são feridas que estão tomando conta, estão nos corroendo. Nós sofremos. E às vezes nós temos vergonha de tratar.
Temos vergonha de declarar para os outros que estamos feridos, que estamos machucados. E nós nos escondemos. E essa ferida, ela começa a infeccionar. Esse ferimento começa a infeccionar. E vai tomando conta do nosso organismo. E nós perdemos a vontade, perdemos o ânimos vivendi. Não temos mais vontade de viver, não temos mais vontade de empreender, perdemos a vontade de tudo. Nós deixamos de viver e passamos a existir. A vida para nós é algo que nós temos como um peso. Melhor seria talvez que terminasse logo para acabar o sofrimento. Por quê? Ferida. Uma ferida que nós não vemos, que as pessoas não veem. E nós maquiamos muito bem, muitas vezes, essa ferida. Fizemos um curativo muito bem preparado sobre ela. Tapamos ela com um curativo da cor da pele para que ninguém note. E nos comportamos normalmente, como se nada estivesse acontecendo conosco. Mas de tempos em tempos, essa ferida, ela começa a incomodar. Quando alguma coisinha bate, nós lembramos, ui, olha a ferida. Que feridas são essas? Essas feridas são aqueles traumas que nós sofremos durante a vida. Muitas vezes, essas feridas acompanham a nossa existência. Nós acompanhamos pessoas que foram feridas na sua infância, que foram machucadas na sua infância. Meninas e meninos que sofreram abuso sexual na sua infância, foram traumatizados, machucados emocionalmente, feridos espiritualmente. E essa ferida, ela foi feito um curativo e está ali, como se nunca tivesse existido, mas ela está ali, ela não foi tratada. Ela está contaminando o teu organismo, está contaminando a tua vida. São traumas lá da infância, que você carrega a vida toda, que você nunca tratou. Estão ali. Quais são os outros traumas? A rejeição. Pessoas que são rejeitadas pelos pais. Quer ver então, às vezes, é aquela rejeição da adoção. Você sente aquele trauma por ter sido abandonado ou abandonada após nascer. E você vive bem com a tua família adotiva. Tem eles como pais, mas lá no fundo, no teu íntimo, na tua alma, você tem uma mágoa. Está escondida essa mágoa, uma ferida que precisa ser curada. Outras feridas que nós recebemos são as feridas da incompreensão. Quando você faz de tudo, se esforça para ajudar determinada pessoa, mas ela não te compreende. Não te compreende. Agora, de todas essas feridas, tem uma que eu julgo uma das piores. E quando nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre o bom samaritano, Ele está falando sobre essa ferida, ou sobre essa atitude, que é a atitude de gratidão. O que é a gratidão? Sabe aquela pessoa que você um dia viu ela em situação desesperadora, e você tirou dos teus bens
você gastou o teu tempo, você se esforçou por ela, doou-se por ela, para auxiliá-la nesses traumas, nessa dificuldade. Fez o que não podia ter feito, prejudicou talvez até mesmo a tua família ou a tua vida, o empreendimento teu, para que aquela pessoa pudesse ser ajudada. E no primeiro momento, quando ela conseguiu se equilibrar, ela te chutou. E a ferida ficou. E em virtude disso, você hoje tem dificuldade de confiar. Não quer saber de abrir o coração para ajudar a ninguém. Sabe o que é isso? Ferida. E a ferida da traição? Sabe aquela pessoa que você amou, que você se dedicou, deu a sua vida, compartilhou a sua vida com ela. E quando você menos esperou, essa pessoa traiu você. Trocou você por outra ou por outro. E você diz na tua mente, você fala, não, eu lidei bem com isso. Mas lá no fundo, está a ferida aberta. Aquele ódio, aquele rancor, está vivo no teu coração. E essas são as chamadas feridas de alma. Muitas vezes estamos feridos, machucados, arrebentados, e nós não sabemos, ou sabemos, mas não queremos tratá-lo. Achamos que o tempo é suficiente para dar um jeito nas coisas. E passa um mês, passa um ano, passa 5 anos, passa 10 anos, e as coisas não se ajeitaram. As coisas vão de mal a pior. E você fica pensando, mas meu Deus, o que está acontecendo? E você está na igreja, e está servindo a Deus, e está liderando o PG, e está evangelizando outras pessoas, mas a ferida está aberta. A dor está na tua alma. E você procura com ativismo religioso resolver isso. Mas não dá certo. E você até já pensa, não adianta. Estou me esforçando, mas Deus não faz isso por mim. A culpa não é de Deus. Você tem que querer tratar a tua enfermidade. Você tem que querer tratar essa ferida. Tem que fazer uma desinfecção dela. Então vejam bem. Por que essas feridas muitas vezes são abertas também? Alguns casos. Algumas vezes são feridas causadas pela rebeldia também. São culpa nossa. Às vezes não somos inocentes, não. Às vezes somos culpados. Estamos feridos porque fizemos bobagem. Fizemos errado. Fomos rebeldes. A palavra de Deus orientava por aqui e nós conscientemente fizemos o contrário. E nos machucamos, nos ferimos. Somos culpados disso, mas estamos feridos. Às vezes também estamos feridos porque nós somos os caçadores de escândalos. Estamos atentos à vida dos outros. E quando nós procuramos falha na vida dos outros, com certeza nós achamos. E começamos a nos machucar. Ah, mas o fulano faz isso, a Beltrana faz isso. E as feridas começam a surgir na nossa alma. Às vezes, nós também nos ferimos, porque nós esperamos um reconhecimento pelo que nós fazemos. E o reconhecimento não vem. Não vem. Pelo menos na Renovar. Se vocês estão aqui e buscam reconhecimento, tchau para vocês, vão se machucar. Não veio o reconhecimento. E a pessoa está ferida, espiritualmente machucada. Abandona o que está fazendo, vai para um cantinho e fica ali. Ou então, a pessoa que busca atenção. Ah, eu estou na igreja, mas eu não vou ficar aqui porque aqui ninguém me dá atenção. Irmão, está ferido por isso?
Sabe quando que você vai curar a tua ferida a respeito dessas situações? Quando você resolver mudar o teu modo de pensar. Senão, não vai acabar. A ideia, a notícia que eu te dou, é que uma ferida não tratada, ela gera ainda mais iniquidade. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo não fecha a porta de outro, um abismo chama outro, um pecado chama outro. Uma infecção espiritual abre outra infecção espiritual, e assim a situação vai ficando cada vez pior. Mesmo, aí você pode dizer, mas eu já aceitei Jesus. Mesmo após aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador, você precisa tratar as suas feridas, encarar elas de frente. Tem que resolver esse problema. Tem que resolver, não pode mascarar. O cristão não pode ter casos mal resolvidos. Tem que resolver a situação. O que aconteceu? Quando foi que aconteceu isso? Tenho falado insistentemente aqui, outro problema sério. Uma das razões pelas quais os cristãos não conseguem obter a libertação de Deus para os seus traumas, as suas feridas, é que eles não conseguem lidar com o pecado. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Que quando nós confessamos e abandonamos o pecado, Deus pega os nossos pecados e lança onde? No mar do esquecimento. Vamos imaginar, vamos pensar que os pecados fossem materiais. Ele pegaria esses pecados, colocaria num saco, amarraria, iria lá no mais profundo abismo do mar do esquecimento e, larga lá. Pronto, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Você confessou, você deixou, tu abandonou, pronto, está resolvido o problema. Mas aí temos o problema dos crentes. Os crentes aceitam Jesus, entregam sua vida a Jesus, confessam os seus pecados, são perdoados, são aceitos no reino de Deus. É a primeira oportunidade, quando eles passam por uma casa de esporte espiritual, eles compram a roupa de mergulho. Alugam um barco e vão lá para o mar do esquecimento. Pega o GPS, foi aqui que Deus largou. Talvez até um sonar, e já pega a imagem do saco de pecados e vão lá, e descem, vão lá embaixo, pegam o saco de pecados que Deus lançou no mar do esquecimento e trazem de volta. Está aqui, meus velhos e antigos pecados. E agora ele coloca essa mochila, esse saco de pecados, essa sacola cheia de pecados nas suas costas e carrega orgulhosamente os seus pecados por todo lugar onde ele vai. E na primeira oportunidade que ele tem o maior prazer, alguns até no púlpito, de chegar aqui e testemunhar sobre os seus pecados. Vai lá no mar abre o saco dos pecados que Deus já perdoou e pega qual é o pecado que eu tenho aqui? Esse aqui. Esse aqui é o pecado do ódio. Por que eu odeio? Esse foi para aquele trauma lá eu já tinha até esquecido, lembrei. Tinha até esquecido. Mas lembrei daquele trauma. Esse aqui aquela pessoa que me traiu. Esse é aquela pessoa que me magoou. E aí ele começa a rever os pecados do passado. Sabe aquelas feridas que já estavam cauterizadas? Ele vai lá e começa a tirar a casquinha de novo. Começa a cavocar essas feridas. Alguém aqui se encaixa nessa descrição? Como é que você tem lidado com o teu passado? A respeito dos teus traumas, das tuas frustrações, como é que você tem lidado com o teu passado? Você tem deixado o passado de lado? Ou você é daqueles que carregam o seu passado junto com você? Vejam bem, depois nós vamos voltar a isso. As feridas da nossa alma, elas possuem um ciclo de vida. O primeiro estágio desse ciclo é a abertura da ferida. É o que diz o texto que nós lemos ali. Existem os que amaldiçoam o seu pai e não abençoam a sua mãe. O que é isso? A ferida na alma, geralmente ela começa com uma agressão, uma decepção, um abuso, uma rejeição, uma traição, uma humilhação,
uma perda. Começa por aí, com essas coisas. E você deixa isso entrar no teu coração. A reação normal, a reação instantânea para essa agressão, ela geralmente é revidar na mesma moeda. Quando você não pode aplicar a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, você se fecha. E essas feridas fechadas, elas vão distorcendo a tua personalidade. Você vai se moldando agora a algo que não condiz com você. Você passa a interpretar um papel que não é próprio da tua personalidade. Ela te distorce. E isso gera uma grande carência emocional. A pessoa que carrega esses traumas geralmente é mal resolvida emocionalmente. É carente. Uma grande carência emocional. E mais do que isso, é carente espiritual. A pessoa não resolvida com seus traumas, ele precisa de um mentor que esteja sobre a vida dele constantemente, espiritualmente, orando por ele todo dia. Vem cá, ei, eu tenho que fazer a minha oração por você. Vem cá. E quando não faz, ele procura. Ei, pastor, não orou por mim hoje, pastor. Estou desprotegido. Ele é carente espiritual. Tem que ter alguém toda hora dando uma dita cobertura espiritual sobre a sua vida. Ele não consegue se libertar. Na verdade, tem algumas coisas que ele precisa ver. Essa carência, ela vai, tanto espiritual quanto emocional, ela vai se caracterizar, vai se personalizar em baixa estima. Pessoa que não se julga capaz de nada. Ah, eu sou um coitado, não posso, a minha vida é assim mesmo, não tem jeito. Ou é o contrário, ele vai se tornar um exibicionista. Aquele que faz algo e é o centro das atenções para todo mundo. Ou, quando não tem Jesus, é aquela pessoa que se joga na violência, entra para as gangues, tráfico, aquela pessoa rebelde, que não obedece a ninguém. Essa pessoa tem que ser tratada. Tem problemas na sua vida. Existem coisas sérias que têm que ser abordadas. Pessoas feridas, geralmente elas buscam a satisfação para o seu ego, para o seu espírito nos vícios. Sejam eles as drogas, lícitas ou ilícitas, seja o sexo fora do casamento, seja a fama, o dinheiro. Ele busca em algo a solução para a sua deficiência. E agora eu quero dizer algo que não sou eu que falo, mas são as pesquisas. A maioria dos nossos traumas, você sabe quando que acontece? Desde a infância. E geralmente quando ainda moramos com os pais. Isso aí são dados. A maioria deles. Quantos anos você está carregando isso na tua vida, meu irmão? Essa trava no teu olho. Quanto tempo você está sendo prejudicado por essa ferida que está na tua alma? Quantos anos você está arrastando isso com você? Outras feridas são abertas em relacionamentos doentios, relacionamentos destrutivos, e ficam essas marcas, esses verdadeiros cânceres, muitas vezes, nessa personalidade. Primeiro estágio, é o estágio da abertura da ferida. O segundo estágio é a espiritualização dessa ferida. Vejam bem, o texto que nós lemos diz assim: os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Quando a pessoa está ferido e não busca tratar a sua ferida, o que ele faz? Ele procura espiritualizar, ter uma vida espiritual acima da média para mascarar a doença que ele carrega, a doença espiritual. E muitas vezes ele torna-se aquele super espiritual, aquele que está acima da média, aquele que tem mais revelação que todo mundo, aquele que conhece mais da palavra do que todo mundo, aquele que trabalha mais do que todos. Não estou dizendo que isso é pecado, mas quando é feito motivado por uma doença da alma, a doença precisa ser tratada. É o segundo estágio. Muitas vezes a pessoa está ali. A dor da ferida leva muitos a buscar o alívio a qualquer preço.
E nessa busca, qualquer preço pelo alívio da sua ferida, eles se tornam presas fáceis para os demônios. Meus queridos, eu quero que vocês entendam, a operação do maligno é real na nossa sociedade. Os demônios estão aí fora. E a Bíblia diz que eles são multidões. É uma infestação de demônios. E estão esperando um momento para atacar. Um momento para nos destruir. E se nós dermos oportunidade, eles nos destruirão. Precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. E quando a pessoa busca a qualquer custo o alívio da sua dor, ele corre um risco muito grande de cair no engano dos demônios. Por que tem pessoas que entram em heresias? Tem cristão que participa de centro espírita. Sexta-feira eu vou pegar um passo no centro espírita. Domingo vai para a missa. E aí? Ah, mas é tudo Deus. Não é Deus, não. Não é Deus que opera lá, não. Lá é o Deus desse século. E a Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás. Ah, mas eu me sinto bem. Desde quando o Evangelho de Cristo foi entregue às pessoas, à igreja, para que as pessoas se sintam bem? Desde quando? Quando foi que isso aconteceu? O Evangelho de Cristo é muito simples. O Evangelho de Cristo pode ser resumido em duas frases. Primeira, que do primeiro homem que nasceu ao último que nascer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. Eu e vocês, todos. Desde o primeiro homem, depois de Adão, até o último que nascer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, condenados ao inferno. Todos. Essa é uma frase. E a outra é que ninguém precisa ir ao inferno. Jesus morreu para nos abrir o caminho para o céu. Isso é o Evangelho. Fora disso, é invenção. Jesus não morreu na cruz para resolver problema financeiro de ninguém. Jesus não morreu na cruz para te fazer uma pessoa feliz aqui na terra. Jesus não morreu na cruz para que você seja uma pessoa de grande status social. A morte de Cristo na cruz foi para resolver um problema, para que você não vá para o inferno. Foi por isso que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Fora disso, não é evangelho. Mas o que estamos fazendo aqui hoje? Aprendendo essas coisas, para você não ser enganado pelos demônios. Ah, mas eu participo da igreja. Irmãos, você sabe qual foi a maior batalha de Jesus? Foi contra os ímpios da época? Contra quem? Contra os religiosos, os judeus. A maior batalha de Jesus foi contra eles, contra os religiosos. E quanto mais próximo nós chegamos do dia do retorno do nosso Senhor, mais nós veremos essas coisas se avolumando, doutrinas errôneas, heresias, o afastamento, a apostasia sendo pregado, sendo vivida. E nós precisamos do quê? Estar conscientes de onde estamos caminhando, qual é o caminho que abraçamos, para onde estamos indo, para não sermos enganados pelos demônios. Então vejam bem, quando a pessoa busca a qualquer custo o alívio para as suas dores, ele corre risco de ser enganado pelos demônios. Muitos vão buscar alívio na religiosidade. A religiosidade, onde é que está o pecado da religiosidade? A religiosidade é a busca do ser humano por Deus. É o homem buscando Deus. E o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso o religioso, ele não vai para o céu. Não basta ser religioso, você tem que ter Jesus na tua vida. O segredo é Jesus, Ele é o caminho, não é uma religião. Não é a religião A, B ou C que vai te levar para o céu. Mas sim, Jesus, Ele é o caminho. A religiosidade impede a pessoa de enxergar a verdadeira natureza de Deus. Ele impede.
Você não consegue entender a natureza de Deus. Quando você é religioso, Deus deixa de ser seu pai. Você não entende a questão da paternidade, a pessoa fica cega. O efeito colateral da religiosidade é que ele afasta as pessoas de Deus e torna as pessoas insensíveis a Deus. Você pensa que por ter uma prática religiosa, está tudo resolvido com Deus, quando na verdade não está. Não está nada resolvido. Aí vem o terceiro estágio da ferida. Primeiro, abertura. Segundo, espiritualização. O terceiro é a compensação da ferida. No texto que nós vemos diz assim: os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Com o tempo, a religiosidade gera orgulho e competição. A ferida não tratada, ela gera filhos demoníacos, conflitos, divisões, guerras. Ela reproduz isso. A pessoa se torna amarga. Por isso temos tantas igrejas que são chamadas cristãs, mas são divididas, não existe comunhão, não existe união. As pessoas se odeiam, porque são feridas, estão machucadas, precisam ser cuidadas. Mas infelizmente, as mensagens no púlpito de igreja: Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, a bênção de Deus vai sobre você. Mas como assim? Eu preciso me curar, eu sou doente, eu preciso de cura. Ah, mas se eu abordar esse tipo de mensagem, as pessoas não virão mais. Escolha das pessoas, elas têm livre-arbítrio. Mas não podemos falsificar o evangelho para ter igreja cheia. Não pode acontecer isso. Por isso, tantas guerras são travadas em nome de Deus. Pessoas feridas, pessoas machucadas, que buscam compensar as suas feridas através de uma atitude orgulhosa. O diabo é quem tem grande prazer em manter essas pessoas machucadas, feridas dentro da igreja, sem abordar, não permitindo a elas que elas tratem, curem as suas feridas e tenham a plena libertação. Eles são os principais agentes para anular o trabalho das igrejas. Uma pessoa ferida, ela torna-se dentro da igreja um agente de Satanás, para anular o trabalho da igreja, que Deus tanto espera que seja feito. Por isso a importância de nós curarmos, nós fazermos a análise da nossa vida. É fácil perceber uma pessoa ferida, que está tentando compensar a sua ferida. Muito fácil. Basta observar o seu comportamento com relação aos seus líderes. Observe uma pessoa com relação aos seus líderes e você verá se ela é uma pessoa que está curada ou se ela está ferida. A pessoa ferida, ela tem muita dificuldade de se submeter à liderança de quem quer que seja, não só na igreja, mas na família. Filho ferido tem dificuldade de se submeter aos pais. Esposa machucada não se submete ao esposo. É só na família e na igreja? Não. É o problema da empresa. Você que é empresário, tem um funcionário que é desobediente, tem que curar ele, meu irmão. Ele está ferido. Você que é empresário e tem dificuldade de se relacionar com os seus funcionários, tu está ferido, irmão. Tem que curar a tua alma. A pessoa ferida, ela tem dificuldade. Não estou falando aqui de comportamento. Tem pessoas que são mais retraídas, mais introspectivas. Outros são têm uma facilidade maior de relacionamento. Não é essa questão que eu estou falando. Não é questão de personalidade. Estou falando aqui de feridas que as pessoas têm na sua vida. Você que é casado, tem filhos, verifique o comportamento dos seus filhos. E outra, não é com varinha que se cura ferida. Não, converse com seus filhos. Qual é o trauma que eles têm? São desobedientes? Por quê? Por que eles são desobedientes? Qual é a ferida que existe no coração da tua filha? Ela não te obedece? Por quê? Teu filho é rebelde? Por quê? Você conversa com ele, tu senta com os seus filhos.
Esse espírito de competição, ele pode ocorrer também na própria igreja, entre os ministérios, entre os PGs, entre as supervisões. Pode ocorrer também. Agora, invariavelmente, a compensação, tá, da ferida, ela traz nesse comportamento, traz consigo a rebelião, a maledicência e a crítica. Quando você ouvir uma pessoa crítico, o crítico é importante para a igreja. Nós precisamos de pessoas críticas na igreja. Pessoas que chegam e falam, pastor, estava olhando aquele determinado projeto. Olha, eu tenho uma ideia. Eu vou sugerir para o pastor o seguinte, isso. Dá uma pensada nessa história. Isso é crítica. Isso é crítica. Agora, quando a pessoa sai e fala, ouviu a palavra aqui, tá? Ouviu o acampamento da piazada, você está dizendo, meu Deus do céu, que bagunça, como é que o pastor foi fazer uma coisa daquela? Isso não é crítica, isso é maledicência. E a ferida faz isso. Faz isso. Quando você olha aquele uniforme de abelha lá, você vai dizer, pastor, teu uniforme encolheu. Compra o número maior. É material ruim. A gente vai comprar essas coisas, né? Não se faz mais coisas como antigamente. Primeira lavada, encolhe. Acontece. Isso é uma crítica construtiva. Agora chegar, meu Deus, está na hora do pastor fazer um jejum, tamanho da barriga do homem. Isso é maledicência. Entenderam? É isso que nós temos que entender. Mas a dor, a ferida, ela gera isso. Gera pessoas maledicentes, pessoas rebeldes. Quarto estágio da ferida é a propagação. Olha o texto que nós lemos. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorar os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Meu irmão, sabe aquela pessoa que você não consegue falar? Pessoas amargas. Pessoas que quando abrem a boca não trazem nada de bom para você. Conhece alguém assim? Suas palavras são verdadeiras armas que ferem. Sabe o que significa isso, meu irmão? Tenha compaixão dessas pessoas. Elas estão machucadas. Elas estão feridas. Elas precisam de ajuda. Tenha compaixão delas. Procure ajudá-las. Faça o possível para ensiná-las, para instruí-las. Ajude-as. Toda infecção tende a se propagar. Pessoas feridas, essa é outra característica. Uma pessoa ferida, ela não anda com uma pessoa sã. Já percebeu isso? Uma pessoa ferida, ela procura outras pessoas feridas. Há uma palavra secular, uma frase que diz que aves da mesma espécie voam em bando. Você não vê uma ave, duas aves de espécie diferente fazendo migração. Você não vê. Quando as andorinhas fazem migração, é só andorinha. Quando outra espécie faz migração, é só aquela espécie. E a pessoa ferida, ela procura pessoas feridas, para que ela fale mal do irmão, aí os dois ali se compensam, né? Se compensam, sabe o que é mesmo? Encontrei alguém que pensa como mim. Não, ele não está pensando como você, ele está ferido como você. Da mesma forma. Por que ela não fala com a pessoa que está sã? Porque que essa pessoa não suporta o odor de uma ferida infeccionada, não suporta, e ela vai querer curá-la. E tem gente que é o pior estágio de todos, que gosta da sua ferida, tem a sua feridinha de estimação, ela gosta. Agora vejam bem aqui, gente, como é que nós vamos fazer, como é que podemos fazer para curar essas feridas? Como podemos fazer? Vamos fazer uma sessão de cura espiritual. É isso, para curar as feridas? Não, meus irmãos.
Não é assim que as feridas são curadas. Vamos fazer aqui uma corrente de oração pelas feridas, para que sejam curadas milagrosamente? Também não. Vamos distribuir óleo ungido para que as pessoas sejam ungidas com esse óleo e sejam curadas? Também não, porque não existe óleo ungido. E se apresentarem, é falso. Vamos então fazer o quê? Vamos vender aqui algumas folhas de oliveira de Israel para que as pessoas façam um chá, tomem aquele chá e sejam curadas? Também não. Vamos fazer então um corredor de fogo? Eu acho que aí vai dar certo. Será que as pessoas tendo um corredor de fogo serão curadas? Também não. Então vamos fazer um corredor de obreiros aqui, e eles vão impor as mãos sobre os feridos, e eles serão curados? Também não. Mas se nada disso funciona, o que nós temos que fazer? O grande problema que nós encontramos na nossa vida, com as nossas feridas, nós encontramos na parábola de Jesus, quanto ao filho pródigo. O filho pródigo estava ferido? Sim ou não? Estava terrivelmente ferido, machucado emocionalmente, foi abandonado pelos seus amigos, traumatizado com as burrices que ele cometeu na vida. Ele gastou tudo que o pai tinha lhe dado com bobagens, estava traumatizado. Mas chegou um momento que aquele jovem, ele tomou atitude. E aqui, meus queridos, está o segredo: atitude. Repito essa palavra, atitude. O que é atitude? O que significa atitude? Quem me diz o que é atitude? Dá um Google aí. O que é atitude? O que é atitude? Vocês são pessoas de atitude ou não? Quantos aqui são de atitude? Todos vocês são, nem precisa levantar a mão. Se você não tivesse atitude, vocês não estariam aqui hoje. São pessoas de atitude. O que é atitude, Thaís? Comportamento ditado por disposição interior. Foi exatamente o que aconteceu com aquele jovem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A cura das emoções daquele jovem, a cura do problema daquele jovem, o que foi? Foi fazer um ritual? Não. Foi levantar e ir ter com seu pai. Aqui mostra para nós onde é que está o problema das nossas feridas. Sabe onde é que está? Chama-se orfandade. A orfandade é que gera feridas. Pessoas sem pai. Não estou falando de família nossa aqui, não. Estou falando do pai espiritual, Deus, o nosso Deus. O distanciamento de Deus é o que nos leva a ter e carregar essas feridas espirituais a vida toda. Olha só. O que nos diz a palavra do Senhor? João capítulo 14, versículos 6 e 7. Ali, quando nós tomamos o exemplo do filho pródigo que levantou e foi ter com o pai, aqui existe uma declaração do nosso Senhor Jesus Cristo sobre como nós podemos chegar ao Pai. Responda após mim, por favor. Respondeu-lhe Jesus. De novo, respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. De novo, eu sou o caminho. Parafraseando, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então vejam bem, o caminho, quando aquele jovem disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, o que ele está dizendo? Tomar um caminho. Tem um caminho que leva ao Pai. No exemplo de Jesus, esse jovem tinha um caminho para chegar à casa do Pai.
Jesus está nos dizendo aqui qual é o caminho para nós termos nossos problemas, a nossa cura da nossa alma. Qual é o caminho? Jesus, para nós chegarmos à casa do Pai. O objetivo é esse. Agora vamos para o meu texto áureo predileto. Mateus 11, 28 a 30. Olha o texto aqui como fecha. O que o nosso Senhor Jesus Cristo disse? Vinde a mim. Repito, por favor. Todos juntos de novo. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados. Está cansado, meu irmão? A vida está sendo enfadonha para você? O que para você fazer? Pedir a morte? Desistir da vida? Deixar a vida passar? Não, Jesus disse, você está cansado? Vem a mim. Os cansados e sobrecarregados. O que é sobrecarga? Não é falta de sobrepeso, pelo amor de Deus. Sobrecarga. O que é a sobrecarga? Sobrepeso é o que você tem. Sobrecarga é o que coloca sobre você. Está sobrecarregado. Colocar um peso tremendo sobre a sua vida, que você não consegue mais carregar, não consegue mais andar, está sobrecarregado, espiritualmente exaurido, tuas forças se acabaram, não tem mais perspectiva nenhuma de vida, está cansado. Sabe aquela canseira? Quando você simplesmente esgotou as suas forças, não tem mais para onde ir, cansou. É isso, sobrecarregados. E Jesus disse, venham a mim, sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei. 29. Olha o que ele fala agora. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Por quê? Versículo 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ei, está com sobrecarga? É porque Jesus não está contigo. Tu está andando na tua força, está fazendo as coisas do teu modo, está sobrecarregado, o fardo de Jesus é leve, não é pesado não. O que está acontecendo contigo? Ele disse, meu fardo é leve, mas mesmo assim ele disse, mesmo que você não esteja em mim, mas se você está sobrecarregado, venha a mim, e eu vou aliviar vocês. Então, o grande problema que nós temos é que nós buscamos aliviar, curar as nossas doenças, curar os nossos traumas, as nossas feridas, longe da fonte que é Jesus. E não pode haver cura fora dele. Aí nos enrolamos cada vez mais, entramos em ritualismos, e faz uma campanha disso, e uma campanha daquilo, e compra isso, e mandinga aqui, mandinga gospel lá, e feitiçaria, e passa não sei aonde. E a situação torna-se o quê? Cada vez pior. Simples. Jesus disse, deixa de lado esses maracutaias. Não tem nada disso na Bíblia, tudo invencionice. Venham a mim, disse Jesus. Venham a mim. E eu alivio vocês. Ei, meu irmão. O caminho para a cura é Jesus. Ele é o caminho. Você pode dizer assim, mas eu já venho na igreja. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu quero que você saia daqui de hoje com uma nova perspectiva de vida espiritual. A mensagem hoje é para você que tem traumas aí, carrega a vida toda isso nas tuas costas, está cansado. Está com hérnia de disco já na coluna, de tanto problema que você tem, tanto peso. Está gostando disso? Não, ninguém é culpado disso. Ninguém é culpado. Você tem que se libertar disso. Libera isso da tua vida. Larga a mão disso. Para que sofrer desse jeito? Acaba com isso. E como é que eu posso fazer isso? Vou fazer um propósito, fazer um projeto de vida, que daí vai dar certo. Que projeto de vida, meu irmão?
Deus já tem um projeto de vida para você. Deus já tem. O que você precisa fazer é descobrir qual é o projeto que Deus tem para a tua vida e se afinar com Ele. Simples assim. Não entre em armadilhas. Seja inteligente. Aquele jovem que estava lá, cheio de problemas, traumatizado, problemado, ele tomou a decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O caminho foi mostrado para você. O caminho é Jesus. O caminho não é renovar, o caminho não sou eu, o caminho não é nem um ser humano, o caminho é Jesus. Você tem entrado nesse caminho? E se você tem esse trauma, eu quero te convidar hoje a ser curado. Jesus quer te curar desse trauma. Quer te curar. Ele quer te libertar disso. E como é que ele vai fazer? Não sei, sinceramente não sei. Com cada um ele age de forma distinta. Eu fui curado. Eu tinha traumas sérios na minha vida. Muito sérios. Fui perdoado por Deus. Fui curado. Olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso. E essa lição que eu estou, essa mensagem que eu estou ensinando para vocês, isso é história de vida. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Muito cedo. Eu tinha 8 anos de idade quando perdi minha mãe. Minha mãe foi recolhida pelo Senhor, uma serva de Deus. Deixou 6 filhos, todos pequenos. Eu era o penúltimo. O mais novo tinha 7 anos, eu tinha 10, o mais velho tinha 15. Meu pai era pastor. E eu tive uns problemas sérios comigo mesmo, para entender isso diante de Deus. Por que Deus permitiu isso? Mas depois disso, passamos por dificuldades muito grandes na nossa vida. Muito grandes. E eu não entendi algumas coisas. A mágoa começou a tomar conta do meu coração. Eu não entendia por que algumas pessoas da família, que eram bem estruturados financeiramente, por que eles não estendiam a mão e não ajudavam a sua família, que eram com nada? Simplesmente eram pessoas avarentas. E eu fiquei magoado com aquilo. Mas fui crescendo e eu fiz um curativo espiritual no meu coração, na minha ferida. Coloquei um curativo da cor da pele e ninguém sabia, mas eu estava ali com aquele curativo. Passaram-se os anos, décadas. Quando foi um dia, eu estava em Florianópolis, estava ministrando sobre o perdão, e Deus meteu o dedo no fundo da minha ferida. Pam! Quando colocou o dedo na minha ferida, eu quase morri. Quase morri. Eu disse para a Preta: olha, vamos fazer uma viagem. Vim para a minha terra natal, sentei com a pessoa que eu tinha que conversar com ela, chamei para um canto, digo: vem cá, vamos conversar, tem que acertar alguma coisa. Abri meu coração, olha, tenho uma mágoa contra ti, eu carrego muito tempo, e eu preciso confessar, não é culpa tua. Eu tenho essa mágoa, eu desenvolvi, eu deixei essa ferida crescer. Eu quero que tu me perdoe. Ele me abraçou, me beijou, pediu perdão, tudo foi resolvido. Quantas vezes estamos com essas mágoas dentro do nosso coração? Anos e anos, sofrendo, amargurados, impedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida, impedindo uma plenitude espiritual na nossa vida. E tudo o que nós precisamos é nós apontarmos, dirigirmos a Deus e deixar Ele mudar a nossa vida. Escute, meu irmão. Você que entrou aqui nessa noite atribulado, odiando alguém, liberte-se disso. Liberte-se disso.